Olá, alunos da segunda série do ensino médio, iniciando novamente a atividade 2. De acordo com o campo semântico proposto pelo texto, qual inferência pode ser realizada a partir desse trecho? Logo no começo de julho, passou a contar nos dedos as semanas que faltavam para chegar o mês de outubro, pensando que o Marquês d'Andeviales daria outro baile em Valbiezard, mas todo o mês de setembro decorreu sem cartas nem visitas. Após o aborrecimento dessa decepção, seu coração ficou de novo vazio, recomeçando a série dos dias monótonos. Resposta: nesse trecho é possível observar o descontentamento e a infelicidade de Emma diante da expectativa de participar de grandes bailes promovidos pelos expressivos abastados da alta sociedade. Atividade 3. Leia novamente o texto A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, e faça um paralelo entre o texto literário Madame Bovary, destacando os contextos de produções, comportamentos da personagem e o espaço narrativo. Então, a resposta trata-se dos dois textos literários, o primeiro romance brasileiro e o segundo romance francês, produzido em contexto diferente, retratam realidades da sociedade burguesa. Os enredos transcorrem no ambiente urbano e parte no campo. As personagens Dona Carolina e Emma, até certo ponto, podem ser consideradas românticas, tendo em vista que fantasiavam um mundo de amor, de perfeição. No entanto, se diferem quanto aos comportamentos. Dona Carolina sonha em viver esse amor. Por outro lado, Emma sonha com uma vida bem diferente da sua. Essa última, não conformada, começa a ter um comportamento e atitudes não condizentes com a época. Passa por um choque de realidade. A infelicidade se instaura, conduzindo-a para caminhos bem diferentes do ideal romântico. Aula 4 e 5, para além da vida. Atividade 1. Leia o excerto retirado do texto literário Memórias Póstumas de Brás Cuba, escrito por Machado de Assis, escritor e crítico literário brasileiro, que apresenta por meio de suas obras cenários e comportamentos que intrigam e promovem reflexões acerca da realidade tanto da época quanto da atualidade. Capítulo 1. Óbito do autor. Algum tempo hesitei se deviam abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se proria, em primeiro lugar, o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar, seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferentes métodos. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a capa foi o outro berço. A segunda é que, em escritor, ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo diferenças radical entre esse livro e o Pentateuco. Dito isto, esperei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira no mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catupim. Tinha uns 64 anos, rijo e próspero, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos! Verdade é que não houve carta nem anúncios. A crença que chovia peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante, tão constante e tão triste que levou um daqueles fiéis das últimas horas a intercalar essa engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova. Vós que os conheceste, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, essas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza, a mais íntima e estranha. Tudo isso é em sublime louvor ao nosso ilustre finado.
Após a leitura e análise do texto, responda as questões a seguir. A. De acordo com o texto, identifique o foco narrativo em sua relação com o enredo. Resposta: o enredo transcorre em primeira pessoa e, posturalmente, isto é, o narrador se denomina defunto autor, sendo um morto que resolve escrever suas memórias. A trama é contada a partir de um relato do narrador, observador e protagonista, que conduz o leitor para a percepção de sua visão de mundo, seus sentimentos e o que pensa da vida. B. A partir do campo semático trazido pelo texto, como podemos interpretar essa frase? Autor defunto, mas um defunto autor. O romance Memória Póstumas de Brás Cubas, narrado pela própria personagem que, depois de morto, revive suas memórias e seu descontamento inverte a ordem dos fatos. C. Qual é a intenção do autor ao repetir a frase em destaque nesse trecho? Tinha uns 64 anos, rijo e próspero, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11. Resposta: acredita que a intenção do narrador foi enfatizar a questão das amizades por interesse, das relações frágeis, instáveis. Na verdade, no final da vida, somente poucos estariam ao seu lado. Atividade 2. Leia o excerto retirado do mesmo texto literário, Memória Póstuma de Brás Cubas, em que o narrador apresenta Virgília, um dos seus amores. Texto 2. Virgília. Mas esta era a mesma senhora que alguns anos depois, a mesma, era juntamente a senhora que em 1869 devia assistir aos meus últimos dias e que antes, muito antes, teve larga parte nas minhas mais íntimas sensações. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos, era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e com certeza a mais voluntariosa. Não digo que em ali coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isso não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fechar os olhos às sardas e espinhas, mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daqueles feitiço precário e eterno que o indivíduo passa a outro indivíduo. Para os fins secretos da criação, era isso Virgília. E era clara, muito clara, traseira, ignorante, pueril, cheia de uns ímpetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção. Devoção ou talvez medo, creio que medo. Então apareceu o Lobos Neves, um homem que não era mais esbelto que eu, nem mais elegante, nem mais lido, nem mais simpático, e todavia foi quem me arrebatou Virgília e a candidatura. Druta veio dizer-me um dia que esperasse outra aragem, porque a candidatura de Lobo Neves era apoiada por grandes influências. Sede. Uma semana depois, Virgília perguntou ao Lobo Neves, a sorrir, quando seria ele ministro. Pela minha vontade, já pela dos outros, daqui a um ano. Virgília replicou: promete que alguns dias me fará baronesa? Marquesa, porque serei marquês. Desde então, fiquei perdido. Após a leitura e análise do texto, responda as questões a seguir. A. Identifique no texto trechos em que o narrador externa uma visão crítica e apresenta um olhar irônico diante dos comportamentos sociais da sociedade de sua época.
Então, espero que você, estudante, perceba esses aspectos na passagem em que o narrador descreve sua amada e logo relata o momento em que deixou de tê-la, demonstrando a fragilidade das relações e a instabilidade dos momentos, este último tornando-se volúveis diante dos jogos de interesse das pessoas. B. De acordo com a descrição feita pelo narrador acerca de sua Virgília, pode-se afirmar que se trata de um amor idealizado, inatingível, semelhante àquelas desenhadas no romantismo, estética literária antecessora do realismo? Resposta: é peculiar às obras machadianas o distanciamento aos amores prometidos das paixões externas. Eterna, a narrativa em questão traz a descrição real da mulher com suas qualidades visíveis e perceptíveis a partir de seu comportamento. O narrador deixa explícito que, de repente, tem sua noiva arrebatada por outro homem no tempo presente, deixando-o perdido sem reação. C. Quais temas podem ser inferidos do texto em estudo? Resposta: como se trata de um romance realista, que trata de forma objetiva a realidade, podemos ver no enredo a presença de conflitos sociais em relações de interesse, costumes da burguesia carioca do século XIX. Aulas 6 e 7, ampliando os conhecimentos. Atividade 1, leia e analise a pintura Carruagem de Terceira Classe, de Honoré Daumier, realizada em 1864. Na sequência, descreva o que ela representa e quais aspectos podem ser inferidos a partir dessa pintura quando a associamos à atualidade. Então, esta obra. Então, aí praticamente a imagem analisada faz alusão a questões sociais, como a miséria, a exploração do indivíduo, as condições vivenciadas pelas classes menos favorecidas, entre outros, dissolvendo os valores românticos da escola anterior. Atividade 2. Leia o excerto retirado do texto literário. Quincas Borba, escritor também por Machado de Assis. Texto 1. Quincas Borbas. Capítulo 24. Rubião tinha vexame por causa de Sofia. Não sabia haver-se com senhoras. Felizmente, lembrou-se da promessa que a si mesma fizera de ser forte e implacável. Foi jantar, abençoada resolução, onde acharia iguais horas. Sofia era, em casa, muito melhor que no trem de ferro. Lá vestia a capa, embora tivesse os olhos descobertos, cá trazia à visita os olhos e o corpo, elegantemente apertando em um vestido de cambaia, mostrando as mãos, que eram bonitas, e um princípio de braço. Demais, aqui era a dona da casa, falava mais, desfazia-se em obséquios. Rubião desceu meio tonto. Capítulo 25. Jantou-a muitas vezes, era tímido e acanhado. A frequência atenuou a impressão dos primeiros dias, mas trazia sempre guardado, e mal guardado, certo fogo particular, que ele não podia extinguir, enquanto durou o inventário e principalmente a denúncia dada por alguém contra o testamento alegado que o Quincas Bomba, por manifestar demência, não podia tentar o nosso Rubião. Distraiu-se, mas a denúncia foi destruída e o inventário caminhou rapidamente para a conclusão. Festejou o acontecimento como um jantar em que o tomaram parte, além dos três, os advogados, o procurador e o escrivão. Sofia tinha nesse dia os mais belos olhos do mundo. Capítulo 26. Parece que ela os compra em algumas fábricas misteriosas, pensou Rubião. Descendo o morro, nunca o vi como hoje. Segurou-se a mudança para a casa de Botafogo. Uma das herdatas foi preciso afraiá-las, e ainda que o amigo Palha prestou
grandes serviços ao Rubião, guiando com gosto com a notícia, acompanhando as lojas de leilões. Às vezes, como já sabemos, ia os três, porque ao coisas dizias grandiosamente Sofia que só uma senhora escolhe bem. Rubião aceitava agradecendo e demorava o mais que podia as compras, consultando sem propósito, inventando a necessidade, tudo para ter mais tempo, a moça ao pé de si. Esta se deixava estar falando, explicando, demonstrando. Após a leitura e análise do texto, responda as questões a seguir. A. Identifique o foco narrativo presente no texto. Justifique. Então, resposta: no texto, o narrador é em terceira pessoa, não participando das ações como personagem. Descreve a cena sem fazer parte, nem intromissões. B. Em que parte do texto nota-se a forma de organização e articulação da sociedade à época, Rio de Janeiro no final do século XIX, frente a interesses do terceiro? Então, a resposta: aspecto no trecho em que descreve o desfecho da denúncia contra Rubião em relação à herança recebida de Quincas Borba, mas a denúncia foi destruída e o inventário caminhou rapidamente para a conclusão. Palha festejou o acontecimento com o jantar em que tomará parte, além dos três, o advogado, o procurador e o escrivão. C. Considerando o campo semântico criado pelo enredo observado no capítulo 24, o que pode ser inferido a partir do trecho. Sofia era em casa muito melhor que no trem de ferro. Ela vestia a capa, embora tivesse os olhos descobertos, cá trazia visto os olhos e o corpo elegantemente apertado em um vestido de cambaias, mostrando as mãos que eram bonitas e um princípio de braço. Demais aqui, era dona de casa, falava mais, desfazia-se em obséquios. Rubião desceu meio tonto. Então a resposta é da forma como o narrador evidencia os fatos, os comportamentos e gestos das personagens, tem a exposição da figura feminina como elemento de sedução e encantamento, tendo como alvo a personagem Rubião. D. Em que parte do texto é percebido a recíproca da personagem Sofia às investidas veladas de Rubião? Então a resposta: Rubião aceitava agradecido e demorava o máximo que podia nas compras, consultando-as sem propósito, inventando as necessidades, tudo para ter por mais tempo a moça ao pé de si. Esta se deixava estar falando, explicando e demonstrando. Aula 8. Prosa e leitura. Atividade 1. Realizada a escolha da definição da obra literária gênero textual do romance, pertencente a uma das escolas literárias romantismo, realismo ou naturalismo, de escritores que artisticamente contribuíram para a formação e consolidação desses movimentos literários. O próximo passo será realizar a leitura da obra na sua integralidade, observando o contexto de produção, identificando os traços essenciais e peculiares à estética literária e, principalmente, reconhecendo elementos estruturais do texto literário, romance em prosa. Atividade 2. Após a leitura e compreensão da obra literária, faça um resumo esquemático. Ele deve ser elaborado na mesma sequência em que o texto original foi escrito, apresentando as partes mais relevantes do texto. Essa produção corresponde, grosso modo, a uma radiografia de texto, pois nela aparece apenas o esqueleto, ou seja, as palavras-chave, sem necessidade de apresentar frases redígidas. Andrade, 2006, página 26. O esquema pode ser elaborado como um organograma gráfico ou com secções e subseções, desde que facilite seu entendimento geral. Para tanto, faz-se necessário que seja fidedigno ao texto original, demonstre compreensão do tema e evidencie os títulos e subtítulos em outros aspectos que sejam inerentes ao texto, utilize a linguagem objetiva e compreensiva e presente organização das ideias e fatos de forma hierárquica. E agora, mãos às obras.
Então, basicamente, o que vocês irão fazer? Está tudo entre essa seta vermelha que eu coloquei, que é para vocês realizarem uma escolha sobre o romantismo, o realismo ou naturalismo, ok? Então, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse formato de vídeo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!